Meus amados irmãos, a paz do Senhor, espero encontrá-los gozando de paz e de alegria em vossos corações. Vamos estudar hoje a lição de número 15. A lição de número 15 da nossa revista do BAEL fala sobre a segunda vinda do Senhor é certa. Depois de estudarmos as lições 13 e 14, que fala sobre um retrato dos falsos mestres, o apóstolo Pedro, na sua carta, ele mostra à igreja primitiva, aos irmãos daquela ocasião, como identificar de fato o falso mestre. Mostra o retrato, como é o seu comportamento, a sua forma de agir. Na lição 14, ele mostra o seu caráter, fala agora da personalidade, né? De como ele age, de como ele faz para trazer suas mensagens aos irmãos, o caráter falso desses falsos mestres. E na lição 15, ainda tratando a respeito dos falsos mestres, só que agora o apóstolo Pedro vai debater uma tese que eles levantam contrário à segunda vinda de Cristo. Por isso é importante que você, cristão, você, professor de escola dominical, você, líder de do BAEL, possa ter em mente a importância de nós próprios termos a certeza absoluta de que nós cremos piamente na volta de Jesus e aguardamos a volta de Jesus a qualquer tempo. Imagine você que essa carta foi escrita nos anos 65 aos anos 70, mais ou menos assim. E era muito iminente, era muito clara na mente das pessoas a volta de Jesus, como se ele voltasse a qualquer momento naqueles anos. E aí, ao passar do tempo, alguns irmãos daquela época foram perdendo essa visão, perdendo essa esperança, perdendo essa alegria de esperar Jesus. E, como sempre, os falsos mestres que estavam introduzidos dentro da igreja aproveitaram para disseminar na cabeça dos irmãos com zombaria, zombando dos irmãos a respeito da segunda vinda. E eles começaram a falar frases dizendo, nossos pais morreram, os profetas morreram, os apóstolos morreram, todos morreram, mas cadê a volta de Jesus? E aí, os incautos, ou aqueles que eram mais frágeis, começaram a ficarem fracos e mais fracos na fé. O apóstolo Pedro escreve, e quando ele escreve para esses irmãos, ele escreve para alertá-los, para levantar, de fato, trazer de volta, né, o seu conhecimento a respeito daquilo que havia aprendido. Por isso ele vai usar a palavra mente esclarecida, ele vai falar sobre despertar, que é necessário despertar a mente esclarecida, vai falar que esses argumentos que são contrários é preciso serem vencidos pela mente esclarecida pela palavra. Na página 100 e na página 101, ele vai falar sobre que esses falsos mestres são identificados pela palavra. Eles existem e existirão até o final da vinda de Jesus. Eles estarão dentro da igreja. Eles estavam dentro da igreja. E no ponto A e ponto B, o apóstolo Pedro vai falar sobre que esses escarnecedores, a sua presença ela é real. A sua presença não pode ser algo de estarem, as pessoas, nós acharmos que é algo que não iria acontecer. Não é algo de se assustar, porque estarão dentro da igreja, não é fora da igreja. É dentro do cristianismo, são os próprios pregadores, pastores, irmãos, que se dizem conhecedores da Bíblia, né, da palavra. Os próprios mesmos irão apostatar da fé, e negarem a fé, e negarem a esperança, e negarem a respeito da salvação. Pedro fala que não é para se assustar com esses tais. Eles estão aí. Só que nos últimos dias, eles vão atacar com muito mais força, com mais veemência. Então é necessário, meu amado irmão, que eu e você tenhamos fé, certeza absoluta do que cremos. Os textos que foram dados aqui na nossa lição
são basilares, são necessários que nós leiamos, para que possamos, ao lê-los, possamos ter, de fato, não é, a certeza, a nossa certeza possa aumentar nesse sentido. Então, os irmãos vão notar que Pedro trata dos argumentos contrários à segunda vinda como algo que é necessário, repetindo, despertamento da mente dos irmãos, da certeza que haviam aprendido sobre a salvação. Ele vai usar as palavras reiterando o propósito da carta, ele vai usar palavras chamando a atenção dos irmãos para a mente esclarecida. Ele chama os irmãos, né, meus amados irmãos, de mentes esclarecidas. E essa mente esclarecida, quando Pedro chama a atenção, diz que esses irmãos já haviam aprendido a respeito da salvação e precisavam apenas retornar ao seu conhecimento, o seu saber a respeito da salvação. Segundo, esses irmãos são escarnecedores. E o que é escárnio? O que é zombaria? Né? Zombavam a respeito da salvação. Então, amados irmãos, e Pedro fala que eles eram escarnecedores, que eles eram imorais e usavam imoralidade. Por quê? Porque esses falsos mestres, eles estavam querendo viver uma vida comumente de pecado, de orgia, ou seja, viver uma vida de regalias, e que os irmãos não deveriam esperar Jesus, nem viver uma vida santa, porque era em vão viver uma vida santa, mas que deveriam viver uma vida comum, fazer o que bem quisesse, viver tendo várias mulheres, em relação sexual de várias formas, ou vivendo uma vida impura perante ele. Por isso que eram imorais, eles chamam de imoral. Na página 102, ele mostra que eles zombavam da seguinte maneira. É o versículo 4 de 2 Pedro, versículo 4 do capítulo 3. E diziam, olha aí, nossos pais morreram, os profetas morreram, os apóstolos morreram, todos morreram, e cadê a vinda de Jesus? Né? Cadê essa tão falada vinda de Jesus? Eles causaram danos na mente dos irmãos, que eram aqueles irmãos que eram mais frágeis, porque eles colocaram situação real, né? Ou seja, os profetas anunciaram, morreram, Jesus não veio. Os apóstolos anunciaram, viveram com ele, morreram, e Jesus não veio. Nossos pais, né, do nosso tempo, morreram, e ele não veio. Então eles causaram dúvidas na mente dos irmãos. Agora, esses argumentos que eram falsos, Pedro contrapõe com os argumentos verdadeiros. Ou seja, ele vai mostrar na 2 Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2, né, sobre a veracidade das Escrituras. Ou seja, as Escrituras falam de Jesus, ele veio, ele foi anunciado pelos profetas, ele veio, ele viveu entre os homens, através da Escritura que foi falada para eles, ele veio, ele esteve entre os homens, não é? Então, as Escrituras falam sobre isso, o Antigo Testamento demonstram isso, né? Que ele veio. Você vai ler Isaías 66, verso 15 e 16, Malaquias 4, de 1 a 3, você vai confirmar isso para os irmãos. O Novo Testamento, a letra B, da página 103, fala que no Novo Testamento também aprova cabal o mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo através dos apóstolos, que anunciaram com fé, com certeza absoluta dessa vinda, e estiveram com ele, né? Então, há vários textos, né? Mateus 16, 27, 26, 64, Marcos 13, 37, de 13 a 27, Lucas 12, aí vários textos que você pode tomar como base para falar para os nossos irmãos a respeito dessa segunda vinda de Jesus, como sendo argumentos verdadeiros. No ponto 2, ele fala sobre a história. Ou seja, a história mostra de fato a veracidade da vinda de Jesus. Depois ele mostra através da criação, né, os que foram criados não creram, e por não crerem de fato naquilo que Deus havia anunciado, morreram através do dilúvio, né? Mas o dilúvio veio, foi anunciado e veio, aconteceu o dilúvio, mesmo eles não crendo.
mas Deus mandou a sua justiça para com os homens. E aí, irmãos, Pedro termina falando sobre a eternidade e o caráter de Deus. Ou seja, há uma eternidade, segundo Pedro capítulo 3, verso 8, a espera da eternidade, da salvação nossa e da eternidade nossa, ela é algo que não pode morrer porque ela é verdadeira. Todos nós iremos comparecer perante Deus. Todos. Sejam bons ou maus, sejam pretos ou brancos, raças, todos nós compareceremos perante o Senhor. E por fim, o caráter de Deus. Deus existe? Existe. Se Deus existe, ele não é mentiroso, ele é verdadeiro, e o seu caráter mostra, de fato, a veracidade da sua palavra. Por isso, meu amado irmão, meu desejo é que você esteja muito preparado para, de fato, trazer uma lição, um estudo abençoado para os nossos irmãos. É um assunto por demais importante, é um assunto que vai trazer para os irmãos uma certeza absoluta da segunda vinda de Jesus. É um assunto que precisa ser tratado com muita veemência, com muita certeza pelo professor, pelo líder, demonstrando de fato que você crê nessa absoluta certeza da vinda de Jesus, você não duvida de forma alguma. E é um assunto por demais importante, porque a igreja ela só pode existir, ou seja, ela só deve existir, ou seja, a sua existência ela é algo baseado na vinda de Jesus, né? Na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição, na sua ascensão aos céus e na sua volta para buscar a sua igreja. Se não houver esse conhecimento, essa certeza dessas coisas, é em vão a nossa fé. Porque se nós não cremos que Jesus é Filho de Deus, que ele foi enviado ao mundo como homem para salvar, para morrer no lugar do homem. Se nós não cremos que de fato ele é Deus e que ele veio em carne, habitou entre os homens, anunciando a palavra de Deus e o reino de Deus. Se nós não crermos que ele morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, e que diante dos irmãos compareceu perante eles 40 dias, fato que a Bíblia comprova, que ele veio, passou 40 dias entre os irmãos, se apresentando para eles, demonstrando que estava vivo, mostrando a eles a realidade das suas palavras. É em vão a nossa fé. Se não acreditamos que ele morreu e que ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria dos mortos, é em vão a nossa fé. Se não acreditamos que ele disse que voltaria para buscar a sua igreja, é em vão a nossa fé. Porém, nós acreditamos. Um forte abraço em todos. Que Deus nos abençoe com toda a sorte de bênçãos. Nunca se esqueça de estar com a sua revista ou seu encarte, de estar com sua Bíblia aberta nos textos, quando você for ensinar aos irmãos, passar a certeza, né, que você tem conhecimento e a segurança que você tem o conhecimento do que você está falando. Isso é muito necessário. Forte abraço, que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.